Sejam bem-vindos, este é o Dedo de Prosa. O tema dessa semana é medicina baseada em excessos, e para essa conversa eu recebo o Dr. Guilherme Santiago, ele que é coordenador da gastroenterologia do Hospital do Ipsenc, é titular da Academia Mineira de Medicina e também criador do projeto Pensar Medicina. Seja bem-vindo, Guilherme. Olá, Thales, boa tarde. Obrigado pelo convite. Mineiro que é mineiro gosta de um dedinho de prosa, né? Se der um cafezinho, então, a conversa vai longe, né? Podia ser presencial, né? Mas por enquanto a pandemia impede, né? Mas tá bom. Pois é, vamos seguindo. O Guilherme, o que seria, então, o conceito de medicina baseada em excessos? Bom, Thales, é um conceito amplo, sabe? Fruto desse momento assim que a gente tem vivido, né? E que a gente percebe a medicina passar do limite muitas vezes, né? A gente está vivendo essa pandemia, é impossível não falar dela, porque sendo reumato, sendo gastro, qualquer outra especialidade, nós todos estamos envolvidos, né? Tentando ajudar de alguma maneira. Mas na pandemia mesmo, a gente vê o quanto essa ideia do antes pecar por excesso, o quanto mal ela está fazendo, né? Esse ímpeto do médico de querer agir sempre, propor sempre, interferir sempre, né? E essas interferências, muitas vezes, são extremamente danosas, né? Então, é um desafio que a gente tem de se conter, muitas vezes, né? De raciocinar muito, né? Para fazer o que realmente é essencial, né? De fazer o que realmente tem embasamento, o que realmente pode ser útil para o meu paciente, e não passar da conta, acreditando que se eu passar mal, eu não vou fazer. Pode fazer e muito mal. Isso é um conceito errado que tem até entre pacientes, né, entre pessoas não médicas, né, que acreditam que pode fazer sempre mais, né, que não vai ter problema, que o ruim é ficar sem fazer, né? E o que você consideraria, Guilherme, quais são os elementos que fariam, comporiam a medicina que seria baseada em excessos? Aí são vários fatores assim que se combinam, né, para produzir esse ambiente tão excessivo, né? O primeiro deles que eu considero é o próprio sistema, a estrutura do sistema de saúde, que é inteiramente focado na doença, né? Nós temos um sistema de saúde focado na doença, né? Pensar em doença, temer as doenças. As doenças são coloridas, né? Elas estão o tempo inteiro circulando, né? As pessoas são estimuladas a entrar na órbita delas, né? E isso acaba gerando algo que eu chamo de hipocondria social, né? Cada vez mais, e acaba que a internet estimulou muito isso, né? Essa torrente de informações sem filtro, né? Que o paciente recebe. Então, o fato é que criou-se um ambiente inteiramente montado em torno das doenças, né? Produzindo essa hipocondria social. Então, esse é um primeiro aspecto, o ambiente. O segundo aspecto, aí eu acho que parte muito da própria medicina, né? Essa medicina excessivamente tecnológica. É óbvio que a tecnologia é extremamente valiosa para a medicina, né? Extremamente valiosa. Agora, é preciso haver parcimônia, né? Ao utilizá-lo. O que existe hoje é uma verdadeira tecnolatria, né? Essa sensação de que essa medicina altamente tecnológica, ela tudo pode, né? É uma medicina que é capaz de evitar a morte, né? É uma medicina capaz de descobrir todas as doenças, de se antecipar a elas. E a gente sabe que não é assim, né? Assim, existem muitas limitações. Essa medicina tão tecnicista assim, ela acaba muitas vezes produzindo um médico autômato, né? Um médico pouco habituado a raciocinar, né? A construir raciocínios clínicos a partir da semiologia, a partir do bom conhecimento do paciente. É tudo muito GPS, né? Uhum.
ser muito ruim. A medicina baseada em evidências é um instrumento valiosíssimo, né? Mas ele é uma bússola. A analogia que eu faço é essa, é uma bússola, ela não é um GPS. O caminho, né, o mapa, nós vamos ter que traçar, né? A partir de vários elementos que têm que ser agregados, a percepção, a semiologia, a evidência, né? Isso tudo que faz um médico mais completo, e não um médico puramente autômato, né? Muitas vezes é subproduto desse ambiente assim, extremamente tecnicista. Então, esse é um segundo aspecto, né? O tecnicismo, né, da medicina nesse momento, e essa tecnolatria. Isso gera para os pacientes, muitas vezes, a sensação de que quanto mais exame ele fizer, né, quanto mais remédio ele tomar, mais ele está se cuidando, né? E isso é uma grande armadilha, né? Uma grande armadilha. A gente tem que tomar cuidado como médico para não estimular isso aí. Assim, eu escuto, desde que eu entrei para a faculdade de medicina, lá em 85, né, eu escuto essa conversa fiada de que um paciente só sai satisfeito numa consulta se ele tiver pedido de exame ou receita de remédio. A difusão dessa ideia foi muito ruim para a medicina, né? Hoje, o que eu vejo, certamente você também vê lá no seu consultório, é que as pessoas cada vez mais estão carentes de atenção. Assim, elas querem um médico que lhes dê atenção, né? Que tenha disponibilidade de estar ali, de prestar atenção, de escutá-las. Porque num ambiente assim, que escapa dessa linha de produção médica, né? Um ambiente em que você tem tempo, de fato, para se aproximar do seu paciente, a sua demanda por propedêutica e intervenções ela é muito menor. E você é muito mais efetivo, né? E o índice de satisfação do médico, do paciente, todos que estão envolvidos, é muito mais alto, né? Então, acho que a linha de produção que se criou na medicina, ela é altamente estimulante a essa atividade excessiva, né? É como se muitos médicos, às vezes, compensassem a pouca disponibilidade de atenção abusando de tecnologia, né? E isso, às vezes, tem muito paciente que a gente escuta isso, né? Ah, meu médico é muito criterioso, ele é muito cuidadoso, ele me pediu aqui 400 exames. Né? Isso é uma ilusão também que parte dos pacientes, né? O médico mais atencioso não é exatamente isso, né? Com essa tecnologia nova, os pacientes tendo acesso a isso, eles chegam pedindo muito exame no consultório, né? O paciente chega lá e fala, eu queria fazer o FAM, queria fazer o fator reumatoide, e aí eu acho que cabe, da nossa parte, aprender a falar ou não, né? Falar que não precisa, que não deve ser feito, né? Sem dúvida. Explicar para ele por que não, né? Por que exame mal indicado pode ser uma fonte de problemas, né? E não simplesmente, porque às vezes é mais fácil falar, o paciente, eu quero fazer isso, isso e isso. Ah, então tá aqui, toma o pedido e tal. Dá muito mais trabalho você para, olha, nós não vamos fazer por isso, por isso, por isso. Isso não vai agregar valor para a sua saúde. Pelo contrário, né? Isso pode despertar suspeitas aqui irrelevantes. Isso pode, na verdade, fabricar a doença que não existe. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Mas você gasta mais tempo, você tem que dar mais atenção, é mais trabalhoso, né? Mas vale a pena. Um terceiro aspecto, Thales, que eu considero que influencia muito, é essa ideia, uma ideia muito errada também, da medicina defensiva, né? Essa ideia de que, quanto mais exames eu fizer, mais eu me protejo, né, de algum dissabor que possa acontecer nessa relação aqui com o meu paciente. Isso é uma ideia muito errada. A própria ciência jurídica tem isso muito bem estudado, né? Não é, a gente não vai se esconder atrás de uma pilha de exames para se proteger. Não é. A medicina defensiva verdadeira é a medicina da boa comunicação. Né? Aquela medicina em que você consegue, de fato, se aproximar do paciente, compartilhar as decisões e gerar cumplicidade. Ó, nós estamos juntos. A gente tem muitas incertezas, né? Afinal, a medicina
Medicina, a gente lida com incerteza o tempo inteiro. Na reumato, então, hein, cara? Não, nem se fala, o tempo todo. É a arte de lidar com as incertezas, né? As evidências nos ajudam a estimar probabilidades, mas o máximo que a gente tem são probabilidades. A gente tem que tomar decisões em ambiente de incerteza. E o paciente tem que estar junto, né? Ciente disso, compartilhando a decisão. Isso a gente consegue com comunicação, não é com um monte de termos se isentando de responsabilidade e nem com 1 milhão de exames para a gente se esconder atrás daquela pilha ali, né? Então, esse é um outro aspecto assim, que eu vejo que influencia muito a conduta do médico. É a famosa relação médico-paciente, né? Que tanto é falado nas aulas de semiologia e tudo mais. Eu vi um livro de prosa de vocês com o Brenner falando das soft skills, né? Exatamente. E ele tocou muito nesse assunto, e é verdade, quer dizer, são esses recursos que o médico precisa cada vez mais cultivar, além da tecnologia, né? O que vai além, né? E que é o que faz, que é o grande diferencial do médico cada vez mais. Se o ambiente é cada vez mais dominado pela tecnologia, pela inteligência artificial, o que vai restar para o médico como diferencial são essas outras qualidades, essas outras virtudes, né? Dentre elas, essa capacidade de comunicação que gera cumplicidade, né, com o paciente. Isso é que é medicina defensiva de fato. Então, assim, a gente falou do sistema de saúde focado na doença, do tecnicismo extremo e a tecnolatria, e dessa falsa ideia da medicina defensiva. Agora, tem um outro aspecto, Thales, que eu acho muito relevante, que agora na Covid a gente está vendo muito, que é essa enorme dificuldade de aceitação da morte, né? Incrível isso, assim. Parece que na medicina tecnológica é proibido morrer, né? Que a obrigação da boa medicina é se debater contra a morte, né? Impedir a morte mesmo quando ela é inevitável, né? Isso é lamentável. A gente está vendo isso agora, mais uma vez falando da pandemia, mas a hora que a gente vê a taxa de sobrevivência dos pacientes com Covid grave, entubados em CTI, a gente vê o quanto essa ideia é frágil, né? O CTI ele é muito emblemático, né, assim, dessa medicina tecnológica. Ali se reúne todo o recurso tecnológico possível para manter uma pessoa viva, para impedir a morte, né? E a gente está vendo o quanto, em grande parte das vezes, o CTI não consegue isso mesmo com todo empenho, com todos os recursos, né? Porque não é proibido morrer, né? E eu acho que o médico tem que saber conter esse ímpeto, né? Saber diferenciar o que é lutar pela vida e o que é se debater contra a morte, né? Uma morte que muitas vezes é claramente inevitável. E aí entra uma virtude que eu acho que precisava ser mais bem trabalhada desde a graduação, né? A formação do médico ao longo da vida toda, que é saber cuidar da morte. Quer dizer, esse é um papel do médico fundamental. Você precisa cuidar da morte como ele cuida da vida. Quer dizer, enquanto vida houver, enquanto for possível lutar por ela, vamos cumprir nosso papel. Essa é a nossa essência. Agora, quando a morte se anuncia inevitável, vamos cuidar dela também, vamos respeitá-la, né? Vamos trabalhar com isso. dignidade, né? A pessoa chegar lá com dignidade, né? Porque isso também é importante. Né? Esse trabalho aqui agora, aqui no Hospital do Tseng, a gente foi um dos produtos positivos dessa pandemia, que a gente aproveitou e criou um grupo de cuidados paliativos, que está tendo uma atuação assim, muito bacana, muito bonito esse trabalho, né? Ele exige muita sensibilidade, muita dedicação, muita comunicação, mas o fato é que é possível fazer um trabalho muito bonito em torno da morte, né? Cuidando do paciente, cuidando das famílias, tirando muito aquele peso, né? Que eles muitas vezes têm que assumir, né?
Então, o que a gente vê nesses pacientes, às vezes, em situações extremas, são atitudes que não agregam, né? Que são extremamente custosas, que são extremamente invasivas, que são extremamente onerosas e que não conseguem nada mais do que protelar uma morte inevitável. E prolongar Né? sofrimento, né? Muitas vezes, Prolongar sofrimento. fazer a pessoa sofrer Então, mais do que ela deveria. você tem que tentar tudo, né? Enquanto esse tentar não signifique fazer o paciente sofrer mais. Né? É preciso respeitar esse limite. Né? Mas, assim, é um outro aspecto que eu vejo que influencia muito, que gera muito excesso, né? Muitas intervenções desnecessárias. A gente vê hoje, eu estava vendo de um trabalho feito nos Estados Unidos, mostrando como que cada vez mais os recursos do sistema de saúde, o que eles gastam é um absurdo de dinheiro, né? O quanto esses recursos cada vez mais são destinados às pessoas no final da vida. Se a gente for ver hoje do jeito que a coisa está andando, isso vai ser cada vez mais, né? Intervenções muitas vezes caríssimas para circunstâncias, o impacto muitas vezes é mínimo. Então, isso tem que ser pensado, porque o médico, ele é formado com a ideia de sempre pensar que saúde não tem preço. E é verdade, saúde não tem preço. Mas saúde tem custo, né? O sistema de saúde tem custo. E a gente tem grande responsabilidade em viabilizar esse custo, né? O médico é o ordenador de despesas, ele tem sim que saber quantas coisas custam, ele tem sim que saber que os recursos são finitos, né? Tanto no sistema público quanto no sistema privado, e a gente tem que saber equilibrar e agir bem. A consequência de um médico perdulário, de um médico que não respeita os limites, é o que a gente está vendo acontecer na medicina. Perda de autonomia. É o médico que vai perdendo cada vez mais a autonomia, porque não usa bem sua autonomia, muitas vezes. Passa da conta. E aí vai vir um grande grupo capitalista e vai falar, olha, não dá para ser perdulário assim. Então, agora você vai trabalhar nessa cartilha aqui. Ó. Você vai É fazer algo que isso, já tem né? acontecido em alguns casos na Reumato, alguns planos que já chegam com um protocolo, né? Você vai usar tal medicamento, depois é tal, né? Ou seja, Exatamente. a autonomia está indo por outro caminho, né? Essa é uma consequência clara desse descuido do médico, dessa ideia de antes pecar por excesso, dessa ideia de que ele não tem compromisso com a viabilidade do sistema. A consequência lamentável disso é a perda progressiva de autonomia do médico. Né? Então, esse quarto fator ao qual me referi agora, né? Estou só repetindo, né? O ambiente do sistema de saúde, a tecnolatria, a ideia errada de medicina defensiva, essa não aceitação da morte, esse descompromisso, né, com a viabilidade do sistema, isso tudo contribui. Você vê que é multifatorial, né? É igual a doença reumatológica, né? Muita Muita coisa coisa. envolvida, né? E É o que quase que uma doença sistêmica da medicina, né? É uma doença é, e realmente parece que está sistêmico mesmo essa questão do excesso, né, Guilherme? E aí, o que você diria que, como o médico poderia agir, ou até mesmo os pacientes poderiam agir, para evitar a medicina baseada em excesso? A grande consequência dessa medicina excessiva é a epidemia de iatrogenias, né, que a gente está vendo acontecer mundo afora, né? Isso é muito sério, e você tem grandes grupos envolvidos no combate a essa medicina excessiva e essa epidemia de iatrogenias. A gente pode citar o slow medicine, a gente pode citar o choosing wisely, o Too Much Medicine, né, que é do British Medical Journal. Então, assim, há várias iniciativas, né, mundo afora, querendo enfrentar essa situação. Aqui, a gente tem uma ideia de levar isso adiante. A gente teria organizado, em agosto do ano passado, o primeiro simpósio brasileiro sobre medicina excessiva, seria lá no Teatro Feluma, com a chancela da Academia Mineira de Medicina, mas a circunstância
nos impediu, a gente adiou, né? Mas vai acontecer. Então, acho que uma primeira coisa que a gente deve fazer contra essa medicina excessiva é falar sobre ela, mostrar que ela existe, mostrar que ela se tornou uma doença sistêmica da medicina, que ela faz mal para a medicina, né? Para a boa medicina. Medicina excessiva é ruim para todo mundo. É ruim para o paciente, é ruim para o médico também, não tem a menor dúvida. A gente acabou de falar de uma consequência óbvia disso, que é a perda de autonomia, né? Então, essa é uma das atitudes. Falar, levar o assunto adiante e mostrar que ele existe para lutar contra isso. Segunda coisa, Carlos, que eu acho que é fundamental é a formação, né? Por isso que esse projeto aí que eu criei, do Pensar Medicina, é muito focado no jovem médico, no estudante de medicina, e mostrar para eles que se formar como um médico autômato é desvalorizar a medicina, né? A medicina ela tem que agregar muitos outros elementos que não apenas a tecnologia. A medicina nasceu na filosofia, né? E a medicina a boa medicina vai sempre agregar muita filosofia e a medicina foi se aproximando mais e mais da fronteira com a matemática. Tem matemática na medicina também. Matemática, inclusive, é fundamental para organizar o raciocínio, né? Mas a medicina precisa estar nesse intermédio aí, entre a filosofia e a matemática. Isso tem que ser muito trabalhado na formação, né? E uma formação que estimule esses jovens médicos, estudantes, a fazer essa medicina baseada em raciocínio, aprender a raciocinar. Porque raciocínio clínico tem que ser aprendido, tem que ser exercitado, a mente tem que ser treinada, né? Você tem que criar uma rotina, né, de construção do raciocínio clínico a partir da semiologia. Por isso que eu acho que quando a gente está falando de formação, mudar a formação, alguma coisa, o ensino médico precisa de uma transformação, eu vejo na semiologia o ponto de partida para isso aí. Aquela semiologia que ainda é ensinada, que é a mesma lá do início do século XX, não dá mais. A semiologia hoje tem que ser diferente. A semiologia tem que ser a base para o raciocínio clínico, né? O amálgama ali do raciocínio clínico. Então, eu acho que agregar esses elementos na formação do médico, do jovem médico, trazer o médico que não é só um autômato, que lida bem ali com a tecnologia, que imagina que a medicina cabe ali na palma da mão dele, em 2 ou 3 aplicativos. Quer dizer, isso não dá, a gente precisa de algo mais, né? Tem muita gente chegando na medicina, né? O número de médicos que vai chegando ano a ano é cada vez maior. Eu acho que quem trabalha com a formação dessa turma tem que se preocupar muito em, pelo menos, trazer alguns para esse lado da medicina que é mais largo, né? Esse cenário da medicina mais abrangente, uma medicina que é muito mais prazerosa e muito melhor, né? Mas vale a pena, eu acho que esse é um esforço que vale a pena a gente ter, né? Todos nós que somos compromissados aí com boa medicina. Ah, com certeza. E é uma medicina mais humana, né? Mais necessária para os pacientes, e eu acho que é uma medicina que é mais gostosa para o médico fazer também, né? Que essa de só ficar pedindo exame, analisando exame, né? Ah, não, isso é diminuir demais, né? Diminuir demais, né, Tati? Medicina, eu acho que a medicina é uma profissão rica demais para ser. Pô, o médico não investe tanto e se prepara tanto e pensa tanto para ser um operário de chão de fábrica, né? Não é um mero executor, né? Mas eu vejo que nesse ambiente tecnicista, essa medicina do fazer, ela é mais valorizada que a medicina do pensar, né? É O verdade. procedimento, a intervenção, é tudo muito estimulado, né? Vejo muito isso agora, estou indo e voltando na pandemia, né? Porque estou tão envolvido com isso, mas assim, eu vejo isso muito na questão da intubação, né? Incrível o ímpeto por intubar, né? O ato em si da intubação extremamente valorizado. O grande intubador, ele fica famoso, né? Fulano é um grande intubador, intuba bem.
Só que entubar é muito fácil, né? É muito mais difícil você ser criterioso para selecionar o paciente para intubação, é muito mais difícil você abordar tudo aquilo que está envolvido, a família, né? Tomar uma decisão mais coerente, vale a pena, não vale, né? Até onde, afinal de contas, a gente está vendo que a intubação, em grande parte, às vezes, não é frutífera, né? Mas é aquela ideia de fazer, né? O ato, né? O raciocínio, o pensamento, ele às vezes fica em segundo plano, isso é muito ruim. Com certeza. O Guilherme, foi um prazer recebê-lo, foi ótima conversa. Eu vou deixar aberto aí para você fazer considerações finais, para a gente encerrar a nossa conversa aqui. Ok, tá, o prazer foi meu, viu? Tenho bons amigos aí na reumatologia, a quem mando um abraço. E o que, no final das contas, o que eu pretendo, assim, com essa... É quase uma bandeira que eu levantei nesses últimos tempos e pretendo levar adiante, né? Esses 30 anos de formado agora, no último mês de dezembro, ainda tem um tempo aí pela frente, acho que posso ser útil falando desse assunto, propagando essa ideia. Afinal, se a gente vai lá na nossa raiz, lá em Hipócrates, 4 séculos antes de Cristo, ele dizia para a gente que primum non nocere, primeiro, não fazer mal. Esse é o primeiro papel do médico e da medicina. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá bom? Um grande abraço aí para vocês. Obrigado, viu, Guilherme? Um abraço também aos nossos seguidores e quem tiver alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, pode ficar à vontade que a gente responde. Muito obrigado a todos e um abraço. Um abraço.